Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Carlos Vinícius e hoje nosso grupo falará sobre variação linguística, em especial sobre o tratamento da variação linguística na escola, o que é preciso saber e o que é preciso mudar. Nessa abordagem inicial, gostaria de trazer aos colegas alguns conceitos já vistos, mas que são fundamentais para que essa discussão tenha como acontecer. No livro Linguagem Linguística, de Margarida Peter, no capítulo 4, sobre o que é linguística, temos essa definição. Convém enfatizar que a linguística é a investigação científica da linguagem verbal humana. Então, como vocês podem perceber, é uma investigação científica, portanto, o preconceito não é tolerado nessa área, e claro, nem em outras, mas vamos usar aquela famosa frase, né? Os racistas não passarão. A linguística ela também não tem necessidade de fazer isso. A linguística ela não vai se importar se uma determinada linguagem é usada no prostíbulo ou se ela é usada no meio acadêmico erudito. Portanto, faremos as nossas análises sem ter a necessidade de deslegitimar o falante. Até porque isso aqui é uma questão muito importante para a gente. Esse trabalho é um grande momento para discutirmos a nossa diversidade linguística, que faz parte da nossa identidade nacional. Mesmo o Brasil só tendo apenas um idioma oficial, a nossa diversidade linguística é riquíssima. Então, é muito importante para nós refletirmos em relação ao modo de falar do outro. Agora vamos entrar numa polêmica recente. Vamos ao quadro a seguir? Como vocês podem ver, há uma matéria publicada pelo jornal português Diário de Notícias, intitulada Há Crianças Portuguesas que Só Falam Brasileiros, de autoria de Paula Sofia Luz, publicada no dia 10 de novembro desse ano. Nessa reportagem traz as questões sobre pais lusitanos que estariam incomodados com a influência dos seus filhos, vem recebendo, de youtubers brasileiros, e que isso estaria levando as suas crianças um vocabulário brasileiro, com palavras brasileiras, e estaria trazendo um incômodo aos pais lusitanos. Então vejam que, apesar desse trabalho se focar no Brasil, a questão de dominância linguística ela vai muito mais abrangente, vai além de nós. Também temos essa questão nas comunidades lusófonas ao redor do mundo, em relação à dominância. Então, como vocês podem ver, essa é uma discussão muito antiga no meio acadêmico. A heterogeneidade das línguas sempre vai ser um tema objeto de homens de diferentes épocas, que vão desde abordagens diacrônicas até síncronas, feitas até mesmo pelo Saussure, né, o nosso amado linguista e fantasminha dos estudantes de letras. Para quem não está recordado, em diacronia os fatos são analisados quanto suas transformações, relações que estabelecem com fatos que precederam e os sucederam. Já ao ponto de vista síncrone, os fatos são observados em um determinado momento. Essas definições foram trazidas do mesmo livro, e o Saussure vai dizer que essa visão, tanto síncrona como diacrônica, elas se complementam e são importantes para as análises que faremos a seguir. Todas as línguas, por natureza, são mutáveis, ou seja, não vai ficar o tempo todo sempre a mesma coisa, elas vão mudar, elas vão evoluir, e uma das suas principais características é a heterogeneidade, a capacidade de se diversificar com suas relações e influências, e isso tudo será aprofundado mais à frente com a minha amiga Ana. Olá, meu nome é Ana Luísa e você vai ver comigo hoje a natureza histórica das línguas e a variação como palavra de ordem e também descrever alguns tipos de variações linguísticas e entender mais seus conceitos. Antes de adentrarmos nos tópicos que eu acabei de citar, vamos fazer uma pequena introdução. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos que é possível se expressar numa língua. Pois, como já sabemos, as variações linguísticas são ramificações naturais de uma língua, as quais se diferem da norma padrão, em razão de fatores como convenções sociais, momentos históricos, contexto ou região em que o falante ou grupo social se insere. Trata-se, pois, do objeto de estudo, a sociolinguística, ramo que estuda as divisões sociais de grupos de diferentes costumes, culturas, e originando diferentes formas de expressão da língua, as quais se baseiam as normas,
impostas pela gramática prescritiva, que adquirem regras próprias. As variações linguísticas, elas se diferenciam e se dividem em 4 partes: as sociais, as regionais, as históricas e as estilísticas. E a sociolinguística, que estuda os costumes, culturas da sociedade, ela também vai estudar, saber o porquê que as expressões linguísticas, mesmo vendo da norma prescritiva, da gramática, porque ela possui suas características próprias. Todas as línguas, por natureza, são continuações históricas. Ao longo do tempo, elas não permanecem, assim como suas características, que é o segmento dessa heterogeneidade, que é a capacidade de variar, diversificar, sendo simples assim. Ela não é imutável, ela sempre está ali renovando. E quando se fala de língua portuguesa, está falando também da unidade que constitui muitas expressões, variedades linguísticas. Embora no Brasil haja a língua portuguesa, haja normas gramáticas, nota-se diferentes pronúncia, emprego de palavras, morfologia, construções sintáticas, as quais não somente identificam os falantes das comunidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala. No Brasil, um mesmo espaço social vai ter diferentes variações linguísticas, expressões, porque o Brasil é um país com muitas diversidades culturais, intercâmbios cultural, porque isso é uma história de mescla cultural e linguística que já vem de muitos tempos. Deixando claro que os falantes adquirem as variações linguísticas próprias à sua região ou classe social. Vamos apresentar agora os tipos de variações linguísticas. Em primeiro, temos a variação geográfica, que vai depender do espaço onde o falante ocupa. O espaço geograficamente, seja estado, seja cidade. E temos 2 fatores para diferenciar. O sotaque, que vai depender da fonética, né? Que vai determinar a pronúncia desse falante, em particular os goianos que pronunciam o R, ou cariocas que pronunciam mais o S. Enfim, e temos o regionalismo, que nada mais é que palavras, expressões típicas dessa região. E em segundo, temos as variações sociais. Essas variações sociais, elas não dependem da região em que o falante vive, mas sim do grupo social em que ela está inserida, ou seja, das pessoas com quem ela convive. Já que as pessoas dividem grupos de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tudo vai depender do grupo social que ela está inserida, com os mesmos interesses. Há 2 fatores que contribuem para a variação social. Um deles são as gírias, que são expressões típicas usadas para determinado público, determinado ambiente, normalmente ligada ao público jovem. E temos também o jargão, ou termo técnico, que são palavras de expressões típicas para determinados ambientes ou profissões. Agora para o terceiro tipo de variação linguística, que é a variação histórica, que são as variedades linguísticas expressões, na verdade, que já foram utilizadas. São palavras, termos mais arcaicos que caíram em desuso. Normalmente você vai encontrar esse tipo de linguagem em textos literários antigos, músicas ou documentos. E por último, e não menos importante, temos as variações estilísticas. A variação estilística, ela vai depender muito do estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Como, por exemplo, na crônica, ela vai precisar de um estilo
vai precisar que o falante use uma linguagem mais coloquial. Já uma dissertação, ela vai pedir uma linguagem que o redator use uma linguagem formal. Então, a estilística, ela vai variar muito, ela vai depender do que o falante vai querer emitir, o estilo, o gênero literário que ele vai usar, seja formal ou informal. Portanto, cabe ao falante ou redator dominar as diferentes variedades adequadas à comunicação. Olá, pessoas. Me chamo Laís Marcelli e estou aqui para dar continuidade ao trabalho de linguística. Eu vou falar primeiramente sobre variações em relação à língua padrão. Será que isso é tratado em sala de aula? Como que a linguística, ou será que ela existe no ambiente escolar, a linguística? Será que alunos são formados só sabendo do que é certo e o que é errado? Será que o que é certo é tão certo ao ponto de uma pessoa que tem um nível de escolaridade mais elevado do que a outra? O que é certo nessa situação? Se não são níveis que dá pra, entendeu? Igualar esses níveis. Então, são essas situações ou são esses fatores que implicam a formação da identidade da língua. É isso, é a realidade, entendeu? A língua é viva, é heterogênea, está sujeita a mudanças de acordo com o tempo, e é sobre isso, os fatores também, fatores sociais e etc. Isso é papel da linguística e sociolinguística. Mas a gramática aplicada em sala de aula, será que ela está formando pessoas toleráveis ou são só aqueles chatos que já olham com caras estranhas assim quando vê alguém falando alguma palavra que ele diz errada diante da gramática aplicada, né? Mas aquela pessoa, pra ela, tá falando, beleza, tá, você tá entendendo o que ela tá dizendo? Então, beleza, ótimo, não precisa se corrigir. Isso é chato, gente, isso pode até ser constrangedor pra outra pessoa. Então, que sejamos seres humanos melhores, capazes de entender, sabe? Não que não vivemos nessa coisa aí que é limitada à regra, que é limitada à língua culta. Até porque a língua culta é só uma instância a mais dentre esse mundo de possibilidades, né? E como esse ciclo, como esse tradicionalismo poderia ser quebrado? Nós, como futuros docentes, devemos aproximar os alunos da realidade, mostrar que a língua é viva, é heterogênea e falar sobre isso, seja em forma de quadrinhos, mostrar mesmo. E falar também sobre essa coisa situacional, né? Que a depender da situação você pode agir ou falar ou escrever do seu jeito, e tá tudo bem, né? E aquela coisa também de vício de linguagem, você não pode escrever do jeito que você fala. Isso numa redação de Enem, isso em um currículo, e é sobre isso. Esse é o papel da gramática. Aquela coisa corretinha no texto, né, pra atingir o outro, falando que ele é isso e aquilo, que ele não sabe falar e não sei o que, não sei o que. Meu filho, isso daí, além de você estar sendo preconceituoso, você só tá mostrando que você é mais um arrogantezinho que acha que sabe o português, sabe? O português também é tolerância, não é aquela coisa que tá te formando pra você querer corrigir os outros, não, meu filho. Então senta aí, aquieta o facho, e é sobre isso. A lição é que sejamos docentes capazes de quebrar esse ciclo de tradicionalismo, né, que só mostra a gramática. A linguística é, sim, importantíssima, a sociolinguística também. E espero que vocês tenham compreendido, né, a ideia do trabalho. Espero que tenha ficado tudo claro. E se não ficou, tem um resuminho pronto, né, para vocês. Vocês vão poder dar uma olhada para revisar isso tudo que foi passado. Espero que tenha ficado claro. Sério mesmo. Obrigadão e tchau.